Olá pessoal, meu nome é Bruno Mota, eu sou economista de formação, tenho uma filha de 12 anos, Maria Antônia, trabalha há mais de 20 anos com finanças e administração e Maria Antônia me fez criar esse canal chamado Finanças para Jovens Oficial, que é um canal que discute a relação entre pais e filhos, tendo a relação com a economia, com as finanças estreitadas, onde os dois aprendem e os dois seguem juntos, aprendendo, melhorando a vida, melhorando as finanças, certo? Hoje nós convidamos um jovem graduando em economia, Cristiano Gomes, que já esteve aqui conosco, 6 anos que trabalha que faz o investimento, né? Que já investe no mercado. E pronto. Opa, Bruno, Estava te tudo bem? apresentando, meu amigo. Estava dizendo que Opa, você é um graduando em economia, tem 6 anos que já tem uma estrada de 6 anos de investimento, né? Já isso. investiu em tudo que é mercado, já conhece como funciona, já teve os percalços, a parte boa, a parte ruim, tal, que nada é Hum, tão só e somente só bom, não é isso, Cristian? exatamente, perfeito. Então, me fala, E, fala rapidamente um pouco sobre essa sua experiência. Você é tão jovem, mas já cheio de experiência. Fala um pouco dessa sua experiência, por bom, gentileza. vamos lá. Primeiramente, desculpa, Bruno, e a todos, porque estava com problema para acessar a reunião, a gente teve que Sim, claro. sair, voltar, enfim, né? Mas deu tudo É, certo. tá Então, dando e vai dar. o Bruno já adiantou um pouco da minha trajetória. E esse eu saí do ensino médio, já com interesse no mercado financeiro, e Ô, aí eu Cristiano, seu áudio tá ruim, Oi? tá? O áudio tá meio ruim, tá cortando. Não tá me ouvindo? Você tá no notebook? Não estou escutando direito. Não, nem a gente aqui. Você tá em notebook? Bota o fone de ouvido. Pessoal, só um minutinho, enquanto o Cristiano bota fone de ouvido. Nós estamos aqui igual o mercado financeiro. Aparece as questões, a gente vai encontrando forma de resolver. Não pode parar, né? Vocês concordam que não há possibilidade de parar, né? Tem que trocar o pneu em meio ao carro andando. Só um minutinho, pessoal. Melhorou? Melhorou assim. Pronto, até para mim agora também eu consigo escutá-lo melhor. Vamos lá. O notebook é horrível nisso. Ele, quando você precisa dele, ele realmente não dá retorno. Ah, O meu Deus, som enfim. não é projetado, né? Mas Não a gente vai é. aprendendo. Vamos Eu ver estava se falando com o agora não pessoal aqui temos, né? que eu estava falando que essa live está igual o mercado financeiro, instável e que a gente precisa resolver trocar o pneu, o carro andando, né? Tá andando, mas que no final dá tudo certo, que nem o próprio mercado, ou o Sim, senhor claro. mercado. Então vamos, Sim, sim. vamos retomar lá o conceito. A gente estávamos conversando sobre a trajetória, perfeito? Você estava falando sobre a sua bio, né? Um resumo da Exato, bio. pronto, perfeito. Então é isso, né? Continuando, então eu saí do ensino médio,
já com interesse no próprio mercado financeiro. E aí fui fazendo outros cursos, até de diferentes áreas, não em si mercado financeiro, ou o curso de economia que eu estou para finalizá-lo. Eu passei até por engenharia, depois de engenharia de um semestre e meio, aí eu fui para economia. E da economia, agora eu vou concluir o curso no ano que vem, certo? Mas a minha trajetória acadêmica, fora assim, olha, comecei, como eu falei, cedo, creio que sim, né? E vários cursos da área eu fiz também, certo? Agora falando um pouco do lado profissional. Então, vários cursos, tanto na Bahia, né, aqui, que infelizmente temos uma defasagem muito grande de mercado financeiro na Bahia e no Nordeste. Tive que buscar muitos cursos, conteúdos fora. Participei, né, como representante de uma das maiores mesas proprietárias da América Latina aqui na Bahia, certo? A empresa Atom. Fiquei aqui um ano e meio como o único representante em toda a Bahia dela. E atualmente, obviamente, continuo no mercado, mas atuando de maneira autônoma, né? Minha mesmo particular, exatamente. Então é isso. Aí hoje eu faço diversos tipos de aplicações, como o Bruno comentou bem no início. Então já passei por aplicações desde curto prazo, médio prazo, longo prazo, day trade, swing trade, investidor, vários ativos também diferentes, operações estruturadas, opções, nossa, uma infinidade, gente. Mas acho que vai dar tempo de a gente falar de muitas coisas ainda. Nós temos um desafio hoje aqui, que é justamente, eu acho que é um desafio bem educador, eu acho que responde a muitas questões quanto a como começar uma carteira, né? Como começar a investir. Para que a gente não alce voo, porque é muito alto, assim, inicialmente, eu imaginei a possibilidade, aí você me corrige e me dá um retorno se é possível fazer isso, mas eu imaginei um jovem, né, como você, acho que ainda não tem a experiência que você já tem, com R$ 1.000 que juntou, recebeu de presente, enfim, por alguma, né, ou trabalha, economiza, já tem essa prática de economizar. Esse jovem com R$ 1.000 começar uma carteira, como é que seria, Cristiano? Vamos lá. Como é que ele iria administrar essa carteira? Como é que ele iria dividir esse dinheiro? Vamos lá. Primeiramente, sim, é possível. Agora sim, olha, antes de eu explicar para vocês, né, como seria a ideia, o conceito nesse tipo de investimento, acho fundamental a gente deixar claro a importância da busca do conhecimento. Então, antes de se inserir no mercado, o conhecimento é fundamental, gente. O mercado não é brincadeira. Tem gente que vai para o mercado achando que é fácil, que é simplesmente dar um clique. Não, não é bem assim. Tem todo o conhecimento, um tempo de tela que você vai adquirindo com o tempo e vai tornando vocês cada vez melhores, certo? Então, antes de responder a pergunta do Bruno, eu quis salientar essa questão do conhecimento, que é fundamental. Estou aí há 6 anos no mercado, eu vou ficar a vida inteira e vou continuar aprendendo. Então, é isso, né? Mas, vamos lá. É possível, sim, Bruno, começar uma carteira com R$ 1.000. A questão principal requer muita paciência, certo? A gente conversou na live anterior justamente sobre a importância de se aplicar pensando no longo prazo, por exemplo. Aí eu até comentei com vocês, assim, beleza, longo prazo, o bom também seria um aporte financeiro bom no início, mas assim, não é que é uma coisa, como eu posso dizer, obrigatória que você faça um aporte muito grande. Porém, o que é que acontece? Vamos para o exemplo do Bruno. O indivíduo começou com R$ 1.000, aquele investidor. A questão agora é o seguinte, ele ter que fazer aportes frequentes, certo? Porque não adianta nada ele achar que botou aqueles R$ 1.000 e que em 1 ano, 2 anos, aquele R$ 1.000 vai triplicar, quadruplicar ou assim por diante. Então, é todo um processo, certo? Por que eu estou querendo dizer isso?
Vamos dar um exemplo, só o mercado de ações. Pronto. Então, digamos que esse investidor ele está querendo se inserir no mercado de ações com R$ 1.000. Agora eu vou falar um pouco do termo técnico também, para poder continuar esse exemplo com vocês. Claro. Existem tipos de lotes que a gente chama. Lote padrão, certo? Que a ideia de lote é quanto é que você vai comprar, você vai ter de participação daquela empresa e quanto você vai rentabilizar sobre aquela aplicação tua. Então, os lotes. Beleza. Então, existem lotes padrões, que aí vai de 100 em 100, 100, 200, 300 e sucessivamente, e o lote fracionário. Esse lote fracionário é quando tu compra de um em um, tornando assim até mais barato, né, esse fracionário. Então, esse investidor que vai começar com esse aporte, ele vai ter que ir devagar no fracionário. Então, ele foi lá, botou esses R$ 1.000, aí ele está iniciando uma carteira. É importante eu mencionar que a carteira você vai moldando ela o tempo inteiro, você vai ter que ir sempre comprando, vendendo à medida do possível. Então não é uma coisa que peguei os R$ 1.000, montei, fechei o olho e acabou. Não. A gente vai pegar e fazer. Cristiano, desculpe interromper, não, claro. Bacana, porque essas questões que você está dizendo que não pode fazer é o que havia de acomodação em relação à poupança. A ideia de que botava lá, né, isso foi criando um paradigma. Né? Exatamente. E o mercado financeiro é só pegar o dinheiro e botar lá. Exato. Então, porque assim, Agora, uma questão que antecede a tudo isso. Você precisa de um intermediário para fazer isso, correto? Exatamente, perfeito. Que seriam as corretoras de valores. Sim, ou os bancos. Exatamente. Banco BTG, entre outros. Então, excelente indagação. Então, assim, olha, antes de a gente querer ir para o mercado, temos que ter uma instituição financeira por detrás que vai fazer nossa intermediação para o mercado, que são essas corretoras ou bancos, né? Que são fiscalizados pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Importante também ser mencionado. Mas, resumindo, sim, precisamos de uma instituição financeira por detrás para poder lançar nossas ordens para o mercado. Importante o que o Bruno também comentou. Eu só me desculpe interromper, mas acho que é uma questão importante. Minha filha, Maria Antônia, que é a musa desse canal e que me provocou como economista e como pai, ela tem uma conta no Inter. E lá no Inter você já tem a alternativa de fazer um investimento lá, diretamente, que é nos bancos digitais, né? É um importante meio também para começar, correto? Sim, exatamente, Bruno. Assim, olha, para começar, por que eu digo isso? Esses bancos, seja digitais ou os nossos grandes bancos, né, Bradesco, Itaú, eles vão te dar opções de investimento, vão te dar. Porém, não vai te dar aquelas opções de maneira mais abrangente, entendeu? Então, quando tu vai em um banco comercial, eles vão te dar opção, mas de maneira bem tímida, totalmente diferente quando tu vai para uma corretora, que você vai ter uma infinidade de produtos para você fazer ali suas aplicações. Certo, ótimo. Vamos lá. Só agora, você tinha mencionado, Bruno, a questão da renda fixa anterior, que a galera estava muito mal acostumada. Isso é importante também porque, infelizmente, nós, né, sempre trabalhamos com a taxa de juros muito alta. E aí já vem para o lado até macroeconômico, né? Vou dar só um motivo dos principais. Por que sempre tivemos um dos motivos? Uma Selic muito alta. Muitas vezes para poder atrair investidores lá de fora. Porque nós sempre fomos, né, um mercado considerado de risco, emergente. Então, para poder ficar mais atrativo para a galera de fora, aí sempre teve essa elevação da Selic para poder chamar esse pessoal. Então, realmente, de fato, lá, principalmente alguns anos atrás, que se tinha uma Selic muito alta, você botava o dinheiro, a gente já teve a Selic a mais de 10%. O cara botava em um ano, ganhava 10%. Pô, tá ótimo, né? Para renda fixa.
Então, só trazendo essa questão aí que Bruno comentou agora há pouco. É importante, por exemplo, eu fiz até um videozinho rápido falando sobre o aumento da taxa de juros, né, e da taxa Selic e as consequências para o rendimento, a renda fixa, né, com a questão de informação. Recentemente, aí só para dar um viés histórico, recentemente, de agosto de 2020 até janeiro de 2021, a taxa Selic nossa estava em torno de 2%. Só que o governo não tem conseguido conter os níveis de inflação, né? Que a cada boletim Focus vem aumentando a projeção, né? E, claro, um dos mecanismos para conter a inflação é o aumento da taxa de juros também. Além da questão da atração, é um mecanismo de política monetária para poder baixar a inflação, né? Só que a inflação não tem só uma origem de demanda, ela pode ter uma origem também de oferta. Então, enfim, aí uma É. discussão de Aí já economia, vamos tá? para Mas não outros é, papos, né, de aí economia, tem muitas exato. horas de live. Mas voltando aqui, a questão o que nos fez falar desse assunto foi justamente a ideia de que o investimento no mercado financeiro não é mais como era uma poupança, uma renda fixa que você botava o dinheiro lá e acabou, esquecia pelo contrário, quem está fazendo isso está perdendo dinheiro, né? Exatamente. Então exige que você ou opte por um banco de uma forma mais conservadora para iniciar e ver como funciona e continue olhando para o mercado para ir aprendendo e ver se é hora de alçar voos maiores, não é isso, Cristiano? Exatamente, Bruno. Então, assim, olha, vamos deixar claro justamente isso que você está comentando. Hoje é muito mais interessante a gente ir para o lado de renda variável. E o que a gente Sim, conversou no início da live, o mercado financeiro é para todos, independente do capital inicial que ele esteja investindo, a pessoa. Mas, assim, sim, claro. pensando no longo prazo, eu sempre ressalto essa importância sempre. Aportes frequentes e busca por conhecimento. Porque sempre que você vai aportando mensalmente X valor, você vai ter oportunidades de ir comprando mais daquele ativo. E assim, olha, acho que todos sabem que o mercado ele é muito dinâmico, né? Ele é muito Sim, volátil. claro. Ele sobe, ele desce, então sempre vai ter oportunidades. Então, assim, gente, vamos pensar assim no longo prazo. Eu não vou dizer que vocês não podem fazer nenhuma operação mais curta, de curto a médio prazo, que é até bom para você diversificar seu investimento, certo? Mas sempre com Sim, esse foco no longo prazo e fazendo um sim, rebalanceamento da carteira na medida do possível. certo. Agora seria interessante você falar sobre o que é que você chama de variável, né? O que você chama de curto e longo prazo, só porque Aham, o convite vai para pessoas que ainda não tramitam nesse mercado e pode perfeito. nós, nós terminarmos não ajudando essa pessoa. Perfeito, então vamos lá. Primeiramente, galera, ó, assim, vamos tratar de maneira bem simples. Qual é a ideia da renda variável? É uma remuneração que você não sabe quanto vai ser naquele espaço de tempo. Pode variar positivamente ou negativamente, certo? Certo. E desses tipos de aplicações de renda variável existem essas classificações que conversamos, curto, médio e longo prazo. Sendo também bem resumido, qual é a ideia do curto prazo? Quando tu investe X valor e está querendo comprar ou vender aquele ativo em um curto espaço de tempo. Por exemplo, Sim, uma semana, menos de um mês, algumas semanas posicionado ali naquele ativo, seria o curto prazo. sim. Qual seria o médio prazo quando você fica de semanas até alguns meses posicionado naquele ativo? E o longo Ótimo. prazo, quando tu vai ficar meses a anos posicionado. 2, 5, 10 anos. É perfeitamente normal. Sim. Agora, essa questão de curto e longo prazo poderia gerar uma gestão de carteira e, ainda que o indivíduo esteja com pouco recurso, ele poderia justamente alocar recursos no curto, que poderia dar vamos dizer assim, ter uma maior liquidez para ele, né, caso haja alguma necessidade.
e uma parte que ele se sente seguro, ele pode alocar no longo prazo. O que é que você acha? Exatamente, perfeito, diversificar é importante. Uma coisa também que eu tenho que falar com vocês é o seguinte, gente. Qualquer dinheiro que vocês forem aplicar, seja curto, médio ou longo prazo, pensem em um dinheiro que não vai fazer falta, certo? Porque Sim, renda exatamente. variável é isso. Pode acontecer também a valorização, coisa boa ou ruim, porque a gente está sujeito. E assim, ó, quanto maior for o conhecimento que se adquire, menor vai ser a possibilidade da perda. Mas coloca Sim. uma grana, um dinheiro lá que não vai fazer falta. Né? Que, até para o longo prazo, pô, estou botando R$ 1.000, 10 mil, X valor, mas que você não vai precisar tirar ele do mercado mês que vem, porque aí você não vai Sim. conseguir ir muito para frente. Então, isso é importante, é ser mencionado. Pronto, ótimo. Então, estou lá, R$ 1.000, entreguei a você, Cristiano. Agora, como é que você monta essa carteira? Pronto, vamos nessa. Então, assim, olha, isso aí também vai também influenciar muito a questão do perfil do investidor, certo? Então, o que é que eu tenho que Certo. perguntar para o cliente, para a pessoa? Gente, o investidor, qual é o seu perfil de risco? Você é agressivo? Você é moderado? Como é? Então, se ele se sujeita, um exemplo, se ele se sujeita a um risco maior, então a gente pode pegar uma maior parcela desse capital inicial dele e alocar em renda variável. E aí, renda variável, estou falando no mercado de ações, mercado de opções, entre outros, né? Certo, claro. Eu tenho um perfil mais conservador, então a gente pega uma parcela menor da renda variável e tenta alocar até em renda variável, mas assim, olha, em aplicações teoricamente menos arriscadas, um fundo imobiliário que você tem uma rentabilidade menor, só que é sujeito a uma, como eu posso dizer, volatilidade menor do que a própria ação, certo? Ou seja, primeiro entender essa questão do perfil do investidor, e aí sim, entendi esse perfil dele. Então, beleza, vamos alocar aqui Agora, tem uma X% questão aí. em renda Isso variável e me, o resto. Vai. É importante. Eu vou interromper, vou pedir desculpa a você, mas foi Não, oportuno para a gente trabalhar conceitos e ideias, né? Por exato. exemplo, essa ideia de maior risco está relacionada também a maior rentabilidade. Menor risco está relacionado também a menor rentabilidade, né? Então, Exatamente. a agressividade vai em torno dessa questão, mas também está associada a uma certa maturidade de quem investe, né? Maturidade não significa que Isso. tenha mais idade, e sim que tenha um tempo como é o seu caso, né, Cristiano? Você é muito mais Exatamente. jovem que eu e tem muito mais tempo já investindo, tal, né? Exatamente. Perfeito. Assim, é o tempo de tela, o que a gente conversou mais cedo, né, também. Então, É, você vai ganhando conhecimento, vai ganhando tempo de tela. Então, a questão não é a idade, é justamente isso, Bruno, que você está salientando desde o início. Tá perfeito. Exatamente. Então, pronto, então vamos assim, lá. O sujeito deu R$ 1.000, decidiu se é agressivo, se não é. Geralmente, como isso, não conhece, não deve ser agressivo, deve ser mais conservador, né? Então, como é que exato. você monta essa carteira aí? Dá o Pronto, vamos bizu pra lá. gente. Então, assim, eu sou do tipo de investidor mais agressivo, eu não vou mentir para vocês, certo? Então, mas por que você é agressivo, Cristiano? Porque eu vejo o nosso mercado, nossa bolsa de valores, por exemplo, brasileira, muito barata, referente a bolsas mundiais. Então, ainda enxergo muita oportunidade nossa, né, aqui no Brasil. E a pandemia deu uma barateada nos nossos ativos. É claro que depois se recuperou bastante da pandemia da pior fase para cá, recuperou bastante. Mas ainda assim temos muitas oportunidades. E como o meu perfil é desse mais agressivo, então como é que eu gerenciaria essa carteira? Então, Sim, vamos lá. R$ 1.000, beleza, X valor lá. Eu colocaria, atualmente, certo? No mercado Certo, atual, eu claro. Isso é colocaria um corte hoje. ou exatamente, eu colocaria de 60% entre 60% a 70% em renda variável, certo? Ou até mais, certo? Se a pessoa
for sujeito a um maior risco como eu, hoje, para mim, pode botar em renda variável a quase totalidade. Eu, particularmente, até encaro positivo 80% a 90%. E os outros 10 ou É, 20 em uma renda fixa. Ah, Cris, mas essa renda fixa não é poupança? Não, nada disso, gente. São títulos. De preferência, é um título é, pós-fixado, né? Que você ainda é. vai ganhar ali uma coisinha a mais no final. Então, eu, no mercado atual, considero esse tipo de divisão apropriada. Pronto. Seria R$ 600, né? R$ 600 em renda variável Ou e mais. 400, Uhum. 600 a 800 e R$ 200 em renda fixa, você falou, né? Exatamente. Ó, E renda variável, aí eu ia focar em mercado de ações, eu ia botar X%, certo? Fundo imobiliário, eu botaria outro X%, aí a gente faria mas essa diga, dinâmica. mas revele o X, não Pronto, deixe isso vamos na incógnita, não. lá. Vamos Vamos lá, falar de vamos botar números R$ 800 mesmo. na, vamos Uhum. botar R$ 800 na renda variável e 200 na renda fixa. Como Exato. é que você distribuiria esses R$ 800 e bote o nome nos bois hoje, né? Perfeito, Tal exatamente. banco, tal empresa, tal. Vamos lá. Pronto, vamos nessa. Então, beleza, olha. Desses 80% que eu ponho em renda variável, eu coloco, vamos lá, R$ 800, falar em números. Então, eu colocaria R$ 600 desses 800 no mercado de ações, entre Sim. 600 a 700. E o restante no fundo imobiliário, por exemplo, certo? Ah, e qual setor, Cristiano, você enxergaria os setores com uma boa possibilidade ou até mais seguros? Vamos lá. Quando a gente fala de setor no mercado financeiro, para mim, o mais seguro deles são aqueles que são perenes. O que é que eu estou querendo dizer isso? Que você vai, assim, ó, viver mediante aquele produto. Vamos lá. Se eu estiver É, falando de uma commodity, né, de um petróleo a gente tem que usar, quem tem carro todo dia, várias coisas, né? Então, é um produto que você usa de maneira diária. Vamos lá. Seguros e resseguros. Você também, qualquer negociação financeira que vai fazer, também tu vai utilizar. também tem seguro. É. Elétrica, setor elétrico. A gente não vive sem energia, né? Nós estamos Saneamento. aqui sobre ela, né? Usando ela. Exato, perfeitamente. Então, quando eu falo divisão de setores, são esses tipos de situações, setor Sim, que são essenciais para a nossa vida. sim, Então, são eu pegaria estáveis. isso. Exatamente. Então, sendo ainda mais específico, desses R$ 600, eu, Cristiano, gosto muito do setor elétrico atualmente. Então, 20%, vamos botar assim, ó, desses 600, R$ 300, ou vamos botar de maneira mais correta, R$ 200, certo? Eu utilizaria para o setor elétrico, mais É. 200 para o setor bancário, certo? E Sim. outros 200 para o setor de seguros, por exemplo, que eu gosto bastante ainda e vejo um bom potencial de valorização de algumas empresas desse setor. Eu até poderia, em dado momento, fazer um rebalanceamento da carteira. Um exemplo, eu tiro uma parte que está do setor do banco e coloco em elétrica. Ou se o investidor, se o indivíduo, não, eu quero me sujeitar a menos riscos. Beleza, então a gente pode desalocar também um pouco aqui da renda variável e puxar para a renda fixa. Mas isso É. aí é muito do perfil, né, do investidor. Ó, seu xará aí, Cristiano, tá chamando atenção para setor perene. Eu não sei o que ele quis dizer aí, se ele puder deixar, ou é uma questão, ou ele está reforçando o seu. Pode ficar à vontade aí, Cristiano. Cristiano, advogado. Mas Eu, ok, eu você. posso ver a mensagem? Posso, deixa eu ver. No chat? Ele Ah, colocou aqui na. Ele colocou aqui na. Tá no visor. certo. Esses setores que você está escolhendo, você disse que é agressivo, mas você está sendo bastante conservador aí, né? Porque são setores que são estáveis, são setores que têm uma permanência na sociedade grande há muito tempo, né? Cristiano Uhum, está reforçando a necessidade também. Cristiano, seu xará, também é um investidor isso. também, ele já tem experiência aí, viu?
Tudo bem, Beleza? Cristiano, obrigado aí, viu? Fique à Uhum, vontade, convide aí outras pessoas também, amigos que estejam debatendo esse assunto, que eu acho que esse canal é justamente tem esse propósito, né? uhum, Mas uhum, voltando cá, o Cristiano, o outro Cristiano, viu, Cristiano advogado? uhum, uhum, Com relação a, então você está sendo conservador, porque esse o mercado elétrico mesmo está passando por uma série de discussões sobre a possibilidade de privatização, e cada vez há mais reforço da necessidade de usarmos energia, né? Seja no uhum. carro, seja em tudo que nós compramos. Por exemplo, um fone de ouvido, eu corro e eu utilizo um fone de ouvido, eu preciso carregar ele, o celular eu preciso carregar. Até o Exato. motorzinho para água, tirar a água daquele botijãozinho de água, agora já tem elétrico, tem tudo aí, a tendência é que tudo se torne elétrico. E Uhum, claro, esse setor, que já é um setor robusto no Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem uma certa independência nesse setor elétrico, né? Então, é bem robusto. O Brasil, eu não sei mais se é superavitário, porque houve um crescimento muito grande e uma série de problemas ecológicos que terminaram aham, complicando esse setor, né? Mas nós éramos superavitários e vendíamos energia, nós vendemos energia a parte da uhum. América Latina, né? Isso. Então, Uhum, você montou uma carteira, então você botou isso. R$ 600. Você pode só Uhum, recobrar essa isso. memória da pessoa? Aham, vamos lá. Desses 600 eu comentei com vocês. 200 no setor elétrico, 200 bancário e outros 200 no setor de seguros e resseguros, por exemplo. Pronto. E, ok, você fez hoje, vamos. Amanhã, sexta-feira, o que é que você faria, já que você começou a sua carteira hoje? Amanhã e todos os outros dias, né? Qual seria o movimento, o tempo para se dedicar a isso? Quais seriam Uhum, os canais para que isso você tivesse informações. certo. Eu Uhum, digo beleza. privilegiada porque informação privilegiada custa muito caro, né? Quem tem primeiro é quem decide primeiro, né? Então são os Uhum, mega investidores é que decidem e convocam o efeito boiada, né? Mas assim, uhum, dentro dessa realidade nossa, que o investidor está começando, quais seriam as fontes e qual seria o time diário para poder uhum. investir, continuar com o investimento, né? Pronto, beleza. Só salientando também, certo? Quando eu digo setor, vamos lá. Existem diferentes empresas, né, para o mesmo setor. Então, pode Sim, ter situações do mercado que eu esteja enxergando ali naquele dia. Eu digo o seguinte: tem alguns tipos de ações, por exemplo, chamadas small caps, que são ações de baixo valor de mercado, certo? Ou seja, ações baratas e com potencial de valorização muito grande. Então, eu posso dizer sim, o seguinte: no setor de seguros ou resseguros, um exemplo, tem algumas small caps, certo? Então, eu posso fazer seguinte exemplo. Ó. Eu vou nessa small cap, que teoricamente ela tem um risco maior, porque ela não é uma blue chips, que a gente, quando diz blue chips, são as principais ações, mais sim. estáveis, etc. Então, eu posso fazer o seguinte: olha, poxa, essa small cap, essa ação aqui, ela está num preço muito bom, muito barata, muito atrativa, e por X e Y motivos eu estou acreditando que ela vai subir bastante. Então, nessa mesma carteira que eu estou montando, certo? De ações de setores perenes, eu posso achar alguma empresa, alguma ação que eu estou sujeito a um risco maior, porém com um espaço de valorização grande também. Então, isso também é importante a gente mencionar. Quando eu digo Sim, setor, tem diferentes situações das empresas sim, sim. e essas diferentes podem fazer essa empresa ter um maior potencial ou menor. Mas vamos lá. No Claro. cenário de amanhã, eu estou pegando esses mil Pronto, reais, né? acordou. Exato, R$ 1.000 e estou botando lá no mercado, estou montando minha carteira. Primeiramente, eu vou sempre ressaltar isso, o conhecimento. Digamos que eu já esteja com conhecimento em dia, já sei o que eu quero fazer. Legal, comecei a investir. Então, é aquilo. Vou definir essa setorização, vou ter que fazer análises para isso. Existem dois tipos de análises no mercado financeiro.
a análise técnica, certo? Que você vai analisar graficamente aquele ativo e você também analisar os fundamentos da empresa, que é a análise fundamentalista. Você saber se ela está barata, se ela está cara, qual é o valor intrínseco dela mesmo, quanto ela vale, saber identificar se ela está gerando lucro ou não, se ela está endividada ou não, ou seja, aí já são coisas de fundamento. Então, é isso que o investidor ele tem que saber. Definir o perfil, legal, já estou com conhecimento em dia, ótimo, vou começar a aplicar. E vou fazer essas análises que eu mencionei. Pronto, vou fazer esse acompanhamento diário. Assim, Bruno, quanto mais tempo você, o indivíduo, o investidor, tiver disponível para o mercado, é melhor. Então, não vou te dizer um tempo mínimo. Quanto mais tempo tiver, melhor, certo? E aí, esse melhor tempo, maior que ele conseguir ter, pode ter certeza que ele vai conseguir aproveitá-lo muito bem. Então, e sempre fazendo Mas tem essas um análises. horário, você sugere um horário específico para começar? Isso, vamos lá. O mercado, por exemplo, de ações, que é o mercado à vista, né? Ele abre 10 horas da manhã, mas como é minha rotina de trabalho, 9 horas da manhã, eu já estou na frente do computador, analisando as notícias que está acontecendo no Brasil e no mundo, tanto de maneira política e econômica, para eu saber como é que está o cenário, certo, do mercado, porque assim, a Bolsa Brasileira, ela reage ao mercado externo e ao nosso mercado. Então, eu tenho sempre que ter essa ideia macroeconômica de como é que estão acontecendo as coisas. Então, faço essa Mesmo porque pesquisa. nossa economia é uma economia aberta, né? Não é uma economia fechada. Exato, Então, perfeitamente. nós não estamos boiando em meio a um mar enorme. Nós estamos, claro, estamos em meio a várias variáveis, que são outros países, outras, né, situações políticas, econômicas. Isso mesmo. Mas quais são as fontes? Depois você, por gentileza, o Cristiano colocou uma questão aqui, mas quais são as fontes que você utiliza? Isso é importante. Pronto. Depois, Cristiano está perguntando, na sua visão, preço de aquisição faz diferença? Aí seria a segunda questão. Certo, vamos lá. Respondendo logo a pergunta do meu xará, o preço, gente, é uma coisa fundamental, certo? Vou dar um exemplo para vocês. A gente está olhando um ativo que consideramos ele muito bom, tanto na área fundamentalista, né, em números, e diversas outras. Tem consenso no mercado que é um bom ativo. Mas não adianta nada, por exemplo, eu comprar aquele ativo em um preço caro. Vou dar um exemplo. Uma Petrobras ou uma Vale, vamos botar Petro, certo? Então, ela hoje está no patamar abaixo de R$ 30. Mas imagine, eu comprei a Petrobras a 30 e digamos que hoje ela tivesse a R$ 25. Eu comprei uma boa empresa, comprei, mas não comprei bem, não comprei em um preço legal. Então, o preço é fundamental. Sim. E também não dá para ficar fixo a ideia de que aquela empresa é boa, né? Essas são avaliações, como você está falando, são avaliações que se faz diariamente, né? Já que o mercado responde diariamente, né? Seja as Exatamente. questões políticas, seja as próprias questões de mercado, né? Porque, por exemplo, se há algum problema, por exemplo, impostos lá na Arábia Saudita, claro que vai ressoar positivamente sobre a Petrobras, né? Exatamente. Agora, é interessante essa pergunta muito boa essa pergunta de Cristiano, porque ele traz uma questão, porque nós falamos da distribuição dos R$ 1.000, mas não falamos em valor médio de ação. Eu acho que é interessante tratar de valor médio, porque eu sei que tem ações de 4,22, ações de R$ 11, né, no Ação de Brasil. 100, exato. Tem de diferentes preços. Isso mesmo. E aí, nesse campo, como é que você faria? Você distribuiria em ações preço médio de quanto, por exemplo? Já que você Certo. só tem R$ 1.000, nosso exemplo. Pronto, beleza. Então, assim, olha, nessa configuração que a gente está trazendo aqui, realmente eu buscaria ações com valores intermediários para baixo. Por exemplo, estou com um capital desses de R$ 1.000, que é nosso exemplo atual.
eu não tenho como comprar uma Vale. Não é que eu tenho, mas eu vou ter que comprar uma quantidade bem pequenininha, certo? Uma ação da Vale é quase R$ 100. Imagine uma pessoa com R$ 1.000, é muito complicado. Então, assim, teria Sim. que comprar um lote muito pequeno, aquele fracionário bem pequeno. Então, eu sou a favor do seguinte: nesse tipo de cenário, ações de preços medianos, Cris, mediano você fala quanto? De Exato. R$ 20, entre 10 a 20, certo? Ou menores, de 1 a 10. Então, eu trabalharia por esses ranges de preço, com esses valores. Sim. Bom, o que Bruno, eu a estou questão. percebendo é que a montagem da sua carteira, apesar de você ter dito que você é agressivo, mas você tem sido bastante conservador e tem colocado, tem trabalhado com aquela ideia de várias cestas para colocar os ovos em lugares, né? Então isso faz uma estratégia de gestão, apesar da agressividade, uma, Exatamente. uma agressividade moderada, né? A partir Uhum. dessa possibilidade. Então. Perfeito, Mas isso você, mesmo. qual é o valor mínimo da ação hoje? Revela aí para gente. Tá, assim, um valor mínimo que eu trabalho, né, em uma ação específica, ela tem que estar pelo menos de uns, vou dar um exemplo, geralmente em torno de acima de R$ 1. Acima de R$ 1 ela É. vale. Porque assim, ó, abaixo de R$ 1 dificilmente a ação vai ter liquidez. O que seria a liquidez? Vamos lá, uma ação a centavos. Eu quero comprar ela agora. Mas quando eu quero vendê-la, se a ação não tiver liquidez, eu posso ter dificuldade para vender ela, porque não vai ter Sim, gente querendo comprar de mim. Então, quando uma sim. ação é acima de R$ 1, eu já vejo algum tipo de liquidez. Mas assim, ó, Bruno, depende da ação também, certo? Eu não estou dizendo que todas acima É. de R$ 1 Você fala é que bom para tem operar. histórico, né? Que você vê que distribui dividendos, paga dividendos, né? Ou com bom A potencial de liquidez, na valorização. verdade, assim, do ponto de vista econômico, é o tempo que você transforma a ação ou qualquer outra coisa em dinheiro vivo, né? Que é a maior liquidez, né? Agora eu Exatamente. queria que você desse nome aos bois. Pode ficar à vontade aqui de falar quais são Uhum. as ações que você Pronto. Ó, iria investir, né? beleza, ó, não, não é uma sala de call, indicação, mas eu vou falar para vocês assim algumas ações que eu acho até interessante, que eu acho baratas, certo, atualmente, e que tem uma boa potencial de valorização. Então, por exemplo, Claro. lembra a questão que a gente conversou, Bruno, de eu invisto em setores mais seguros, perenes, sim, mas se eu É, identificar uma ação que tenha um bom potencial de valorização naquele setor, eu identifico que ela tem um grande potencial de valorização e de proventos, que dividendos seriam deles, eu sou muito a favor de comprar. Então, por exemplo, sim. a ação tem uma ação chamada da IRB, IRBR3. Ela já esteve em um patamar recente, porque para mim um Sim. ano é recente, um ano, 2 anos é recente. Essa ação ela chegou a custar R$ 40, certo? Hoje ela custa simplesmente 4, 5, 5,20, 5,25. Ou seja, saiu de 40 para 5,20 e pouco. Claro, Mas passou por por quê? vários problemas. Desculpa? O que Não ouvi. aconteceu para haver essa queda? Aí você entra nos fundamentos da resposta, né? À medida que você vai respondendo. Isso. Vamos lá, porque assim, Bruno, quando uma empresa cai nessa magnitude, obviamente aconteceu coisas graves nela, certo? Na Então, nesse gestão. caso, por exemplo, exatamente daí aconteceram esses graves problemas na gestão interna. Sim. Então, por exemplo, antes da crise, que ela estava no patamar lá de cima, ela estava negociando em múltiplos dela, certo? Do setor de seguros e resseguros, que era totalmente diferente dos outros concorrentes delas. Ou seja, ela tinha uma Sim. disparidade ali das outras. Aqueles números que a IRB apresentava naquele período não batia com o correto. E aí teve até inclusive um grande player, um grande fundo que opera short. Quando eu digo short, é vendendo, certo? É vendido nela. Então, identificou o problema, por exemplo, nesse caso, e aí foi a derrocada. Um grande player identificou o problema, estou falando tudo de maneira resumida. Foi Sim, sim. identificado, né, esse problema e a ação caiu. Para você ter uma ideia,
cogitaram até que o fundo de Warren Buffett iria comprar, iria ter participação dela. E aí essa empresa, certo? Esse fundo que descobriu essas fraudes da IRB, descobriu esse rumor de Warren Buffett comprar, conseguiu ter contato com o pessoal dele e ele desmentiu na hora. E a empresa continuou caindo de maneira gigante. Então, assim, ela passou por problemas de fraude muito grande, negociados em múltiplos nada a ver e várias outras coisas. O que tornou a empresa, assim, de patamar de 40 a 5 e pouco. Então, aí você pergunta para mim, aí por que você comprou? Porque, assim, ela teve um grande problema, porém, está tendo uma mudança de gestão, o mercado já está encarando ela de uma forma melhor, ela está sendo reestruturada de pouquinho em pouquinho. Então, Está a fazendo o virada de dever de chave. casa, né? Exatamente. Aí, uma empresa dessa, por exemplo, tem um grande potencial de valorização, certo? E aí É seria importante, um bom investimento. é importante ressaltar, Cristiano, que as empresas abrem esse capital para o mercado de ações porque é a forma mais barata de captar recursos, né? Então, assim, Exato. imagine que ela iria a um banco de investimento, como o BNDES, por exemplo, ou o Banco do Nordeste, né? Ou os bancos estaduais que existem de fomento, como é o Desembaía aqui na Bahia, e ela teria que pagar um determinado delta disso. Com a taxa Selic alta, o delta vai subindo de acordo com a taxa Selic, ainda que haja diferenciação nessas operações, né? Porque é capital de investimento, há uma diferença. Então, uma coisa que é importante esclarecer é que as empresas, à medida que abrem abrem para, né, qualquer indivíduo comprar, claro, primeiro ela passa por todo o processo, né? O mercado exige isso, exige um delegado, que você acabou de falar sobre o delegado do mercado, né? Que regula todo o mercado e Exato. existe, claro, há problemas de vez ou outra, cada vez menor isso, a incidência de fraude, né? Uhum. É importante ter essa ciência porque ela não abre outra questão a não ser essa. Ou seja, uma empresa para abrir para capital, ela tem que ter uma determinada estrutura, tem que ter um determinado tempo de existência, Uhum. tem que ter comprovação de uma série de documentos. Ela tem que estar auditada, exatamente. Tem que Auditada passar do por ponto de vista auditoria muito grande. contábil, auditada financeiramente, auditada, né? Então, Isso, é um processo que não é fácil, é tanto que a presença ainda de empresas da Bolsa do Brasil ainda é relativamente baixa, né? verdade. Uhum. Quanto a isso. Mas aconteceu muitos IPOs recentes, então está até crescendo, mas a gente sabe ainda de maneira tímida. Tem como crescer mais. Concordamos com isso. Sim, claro. Hoje eu vi uma matéria na Exame falando o seguinte: existe uma princesinha na área de calçado, gaúcha, Hum, que poucas pessoas conhecem. Eu cá comigo, eu vi aquela publicidade como um mecanismo, como matéria paga, entre aspas, né? Mas como um pré-mecanismo para poder futura. Uma preparação para logo, logo. Porque algumas empresas chegam a um patamar que não tem mais como crescer com capital próprio ou investimento, né? Primeiro que está uhum. caro, e segundo que você concorre de forma desleal com o mercado externo. Imagine que uma operação lá fora é muito mais barata, porque com taxa de juros muito e economias mais estáveis, né? E aqui dentro com esse mercado extremamente caro, né? Infelizmente, por conta da nossa desigualdade. Então chega um ponto que não tem mais como crescer se não houver a abertura de capital, né? Uhum. Então, Exato. essa matéria de hoje me chamou a atenção dessa possibilidade. Uhum. E uma Bacana. outra questão importante também é que se as empresas querem continuar vivas, elas precisam crescer. Essa é uma lei natural da economia, né?
se ela, até para ela permanecer do tamanho que é, ela precisa crescer. Exatamente, Então, assim, perfeito. o jogo o tempo todo empurra para que o mercado cada vez seja mais dinâmico e cada vez mais de, precise de mais pessoas, né? E cada vez seja mais confiável, né? Eu acho Uhum, importante que... Então, ó, exatamente. vamos lá. Você falou, ó, minha irmã aqui, Vera Mota, entrou aí nos prestigiando aí, a psicóloga Vera Mota. Opa, E tem uma obrigado, boa Vera. economista aí, viu? Uma boa economista. Obrigado, mana, pela estar nos prestigiando aí. Ó, o Cristiano ataca de novo aí, ó. Devo comprar uma ação de empresa nova na bolsa antiga? Na bolsa antiga, na bolsa. Eu não entendi. Devo comprar uma ação de empresa nova na bolsa? Sim, é o que ele está falando. Uma empresa recém-saída de um Ele IPO, está no caso? questionando se vale a pena, em meio ao que você está falando, Uhum. sobre Comprar uma empresas que empresa que estão saiu do IPO. estreando, né? Isso, É. aham, exato. Agora você Olha, não revelou ainda, você está guardando essas chaves aí, aham, as fontes onde você vai ler essas informações diárias? ah, Quais sim. são as Ah, fontes, né? perfeito, vamos lá. Bem salientado, Bruno, certinho. Olha, minhas fontes são bem simples, entendeu? Que todo mundo consegue atualmente. Então, quais seriam elas? O Valor Econômico, eu acho um excelente meio de comunicação, de veículo de notícia, para você saber o que está acontecendo. Então, tem o valor Econômico, o Infomoney, eu acho que também é muito importante o investidor sempre ficar atento ao Infomoney e ao Investing, em termos de notícias, certo? Para entender o que está acontecendo no mercado. Uma das primeiras coisas que eu faço, antes até de abrir o meu home broker ou plataforma, é justamente ir nesses sites para ver o que está acontecendo. E agora, beleza, Cris, tu falou uma coisa de maneira geral. Sim, de maneira geral. Quando eu quero colher notícias da empresa para fazer uma análise fundamentalista, por exemplo, aí eu vou no RI da empresa. O RI é uma coisa chamada relação com investidores. Então, tu bota lá RI, Braskem, Petrobras, o que seja. Você vai conseguir enxergar lá todo o balanço, resultados trimestrais, semestrais. Então, é por aí que eu faço minhas análises. E, obviamente, na minha plataforma, que eu faço minha análise gráfica, análise técnica que eu comentei. Só isso, basicamente. Claro. Ótimo. Que esse RI, na verdade, faz parte dessa obrigatoriedade que o mercado impõe, né, para que a informação seja pública e tenha acesso de todos, Exatamente. né? Perfeito. Não é uma bondade ou uma decisão individual. Ó, Cristiano, pode Uhum. ficar tranquilo aí, Cristiano advogado, que não tem problema, rapaz. A gente está todo mundo aprendendo aqui. Eu acho que você está participando, tomando atenção para coisa bacana, não é, Cristiano? Ah, Então, sempre ele bom. chamou a atenção, é o seguinte, ele está levantando uma questão que eu acho importante, que você falou há pouco, sobre essa ideia de investir em uma empresa que está abrindo capital agora. Uhum. O que você Entendi. acha? Ó, vamos lá. Eu acho que é perigoso, entendeu? Na minha concepção de investimento é perigoso. Por quê? Vamos lá. Nós que estamos conversando desde o início, né, da importância do longo prazo e etc. Quando eu analiso o longo prazo, eu tenho que identificar os números da empresa, certo? Se ela é uma empresa sólida, como está a saúde financeira, dívidas, várias coisas. Quando a empresa está recém chegada no mercado, que saiu do IPO recentemente, eu não tenho um histórico por detrás para poder enxergar, né, com clareza como está a saúde da empresa. Graficamente também eu não tenho muito parâmetro para fazer uma análise onde ela teve, onde ela no ano passado ela esteve em que patamar de preço, esse ano ela está em que patamar, ou seja, quando a empresa está recém-chegada de um IPO, a gente não tem várias informações. Então eu, Cristiano, não gosto muito. Eu respeito a opinião, a estratégia de vários investidores, mas nesse caso específico, por esses fatores, eu não vou.
Porque se você não tem essa série histórica, você vai buscar informações em fontes não confiáveis. Pode ser até plantada, né? Exato. Agora, investidores mais robustos, às vezes, acreditam muito nessa, né? E, claro, também tem grandes quedas aí atrás, né? E, às vezes, contam o conto, né, da fada, que vai haver milhões, mas porque assim Verdade. você vê o seguinte, uma coisa também que eu acho importante, eu acho que para também ajudar a responder a pergunta de Cristiano, é a seguinte ideia. Uma empresa está estreando na Bolsa. Ela, claro, ela tem um parque industrial, geralmente, né? E, e há razões para ela estrear. Primeiro, uma razão para ela estrear é que ela já está estrangulada financeiramente. Ela não tem mais para onde ir. Então, ela busca a bolsa como um recurso, né? Para que ela venha a crescer, é preciso que haja sinais de que aquele mercado que ela trabalha, que é o que você faz análise, né? Ele está tendendo a crescer, Isso. Aham. né? Essa Importante. é uma questão. Essa é uma questão. A outra questão importante é quanto à questão da legislação que essa empresa, né, o setor dessa empresa, como é a legislação desse setor. Ou seja, se for um setor novo na área, por exemplo, que envolva a questão ambiental, aí há problemas sérios, porque ela pode vir a querer crescer e não conseguir crescer. Como, por exemplo, um exemplo é a ferrovia Leste-Oeste, que prometeu um desenvolvimento regional ali naquela região ali de Ilhéus, né? E que era uma promessa do crescimento da união da ferrovia com a parte de portuária e haveria uma formação de uma micro-região em amplo desenvolvimento. Quais foram os problemas? A questão ambiental barrou todo o processo. E até hoje não terminou a ferrovia, né? Uhum. Então, Sim. assim, você tem a questão ambiental, você tem a questão da legislação. Se for um mercado novo, ainda tem toda uma robustez legal, Cristiano é advogado, sabe disso, a ser erguida, ou seja, existe uma série de questões que não vai permitir que essa empresa cresça. Então, tudo bem, ela entrou agora, o mercado é tal, ela está concorrendo com quem? Não é isso, Cristiano? Isso. Aham. Concorrência é Existe importante. espaço de crescimento daquela empresa? Quem é o consumidor dessa empresa? Né? E qual é Isso a aí. renda média desse consumidor? Esse consumidor está empregado? Qual é a taxa de desemprego vamos dizer assim, desse grupo de consumidores? Né? Ou seja, você vai conferindo informações, e isso custa tempo, que você chamou de tempo de tela, né? Você Exatamente. vai conferindo informações que vão formando um quebra-cabeça lógico, né? E Uhum. não fortuito, né? Correto? Isso aí. Perfeito. Uhum. Então, são essas informações. Então, você disse que usa o UOL Invest, né? Não, Infomoney, Investme e Valor Infomoney, Econômico. Aham. E Valor Infomoney, Econômico. Isso. valor econômico e qual outro? Investme. Invest. Isso. Sim, Aham. São esses três que são os mais conhecidos, e assim, gente, ao meu ver, você também não precisa ficar. Hoje em dia, a questão da internet, às vezes a gente quer explicação para tudo. Filtra sim, assim, ó, em lugares confiáveis, que esses que eu passei para sim. vocês são altamente confiáveis, Valor Econômico, Infomoney. E assim, ó, quanto a Claro. notícias, tá bacana. Isso a gente está conversando, eu e o Bruno, de notícia macroeconômica de maneira geral. Quando a gente vai partir para informações das empresas aí, já é o que a gente conversou, e no RI dela e tal. Claro. Uhum. Acabou de entrar aí meu cunhado, o Dr. Jackson, que é um médico e também um investidor também. Opa, mais um? Ele Ótimo. a família tá cheia.
Tá A todo sua mundo filha se começou, virando hein? e tal. A sua filha começou já. Jackson é um investidor aí, junto com Vera, né? Minha irmã são casados. Cristiano, eu agradeço a todos aí, durante o apoio da minha família aí, esses que estão sempre na torcida aí. Nós estamos aqui com um tempo rapidinho para concluir, por conta da, né? Você conclui rápido aí, você consegue? Se não, me desculpe aí.